Os únicos vídeos em que eu consigo gravar sem ter um guião, apesar de eu ter aqui o guião com as cartas, eu basicamente só esses vídeos de top 10 é que eu consigo gravar sem dar opinião. O problema é que ficam bué longos, porque eles não sabem que o primeiro top 10 de Yu-Gi-Oh! Que eu fiz, que também foi o primeiro top 10 no canal, o vídeo ficou para aí com 16 minutos. E eu gravei durante 19. Apesar de eu não ter assim o guião pronto, basicamente é isso. Vá, é melhor começar já a gravar porque eu tenho de ir trabalhar. Se formos a falar de rivalidades dentro do universo de Yu-Gi-Oh! É inegável que nós não nos podemos esquecer de uma das melhores rivalidades, que é a do Seto Kaiba com o Yu-Gi-Moto. Porém, será que tu conheces as 10 cartas mais poderosas dentro do deck do Seto Kaiba? É isso que vocês vão descobrir agora. Maybe I can even get my grandpa to show us this super rare card he's got. Rare card? Could they have found the card that I've been searching for? Olá duelistas, eu sou o Natic e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo 2, tal como eu vos disse, eu vou trazer mais uma vez um top 10 aqui no canal de Yu-Gi-Oh! Na qual desta vez vou-vos mostrar as 10 cartas mais poderosas dentro do deck do Seto Kaiba. Eu já fiz um top 10 de Yu-Gi-Oh! Aqui no canal, que está aqui a passar no card, que sou eu a dar o meu, digamos assim, top 10 de cartas mais poderosas dentro de Yu-Gi-Oh! Mas não se esqueçam, antes de avançarmos para o vídeo, deixem já o vosso like, se quiserem mais vídeos top 10, subscrevam-se e ativem o sininho para receberem sempre notificação de quando sai vídeo novo. Então, vamos avançar, porque em 10º lugar está Crush Card Virus. 闇道化師を媒体にしてウイルスカードが発動する貴様のデッキを粉々にして Para começarmos em grande nesta lista, eu tenho a Crush Card Virus, que basicamente ela, para ser ativada, precisamos de sacrificar um monstro do atributo das trevas com menos de 1000 pontos de ataque. Depois de sacrificarmos esse tal monstro, por exemplo, o Kaiba usa bastante o Crush Card Virus em combinação com o Sagi da Dark Clown. Ao sacrificar o Sagi, o Kaiba simplesmente destrói todos os monstros de 1500 pontos de ataque ou mais dentro do deck do seu adversário. Porém, depois disso, o nosso adversário não irá levar danos de ataques, nem efeitos de magias e armadilhas, nem nada disso, até ao final do próximo turno. Em nono lugar, Lord of D e o The Flute of Summoning Dragon. I switch Lord of Dragon to defense mode. Then I activate the magic card, the Flute of Summoning Dragon. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que tipo de deck é o do Kaiba. E caso vocês não saibam, o deck do Kaiba é um deck do tipo dragão. Então é por isso que eu decidi meter este combo de duas cartas, sendo o Lord of D e o The Flute of Summoning Dragon em nono lugar, porque elas são importantes para o deck de dragão. Em primeiro lugar, o Lord of D, quando temos em campo, todos os monstros do tipo dragão ficam imunes a efeitos de magias, armadilhas e efeitos de monstros que o nosso adversário tente atingir os nossos dragões. E quando juntamos o Lord of D com a Flute of Summoning Dragon, o ambiente muda completamente, porque nós podemos invocar até 2 dragões da nossa mão para o campo e basta ter o Lord of D. E atenção, se o dragão que vamos invocar for de nível 8, 10, 12, 11, 5, 6, é indiferente o nível, não é preciso sacrificarmos nenhum monstro para o invocar. Então é um combo
muito OP. Em oitavo lugar, eu meti a carta Enemy Controller. Reveal face down card, enemy controller. Em primeiro lugar, a primeira vez que o Enemy Controller mostrou, tínhamos que pagar 1000 pontos de vida para ativarmos o seu efeito. Mas na carta, digamos aqui no mundo verdadeiro, para além de não precisarmos de pagar 1000 pontos de vida, mas nós temos dois efeitos. Sendo que o primeiro deles é escolhermos um monstro com a face virada para cima do nosso adversário e mudarmos a sua posição de batalha. Porém, o segundo efeito, que é o melhor desta carta, é caso tu tenhas um monstro com a face virada para cima, eu posso escolher o teu monstro e posso o controlar até ao final do meu turno. Então, caso tu tenhas um monstro poderoso, tem cuidado se o teu adversário não tem Enemy Controller. Em sétimo lugar, obviamente que iria estar o Blue Eyes White Dragon. I call on the Blue Eyes White Dragon! Obviamente que a carta mais icónica do deck do Kaiba iria estar nesta lista. Mas porquê que o Blue Eyes está assim tão baixo e não pode estar mais acima? Em sexto lugar está o Blue Eyes Ultimate Dragon. 生まれ変われ3体のブルーアイズブルーアイズアルティメットドラゴン E como a carta singular do Blue Eyes está nesta lista, obviamente que a fusão dos 3 Blue Eyes White Dragons iria estar nesta lista. Mas aí vocês devem estar a perguntar porquê que o monstro de 4500 pontos de ataque está em sétimo lugar e não, por exemplo, em primeiro ou até mesmo em segundo. Eu explico-vos de forma rápida. No último vídeo do top 10 cartas mais poderosas em Yu-Gi-Oh! Eu disse-vos no início que o meu top 10 é em forma de sequência em duelo. Ou seja, a carta que está em nono lugar consegue ser mais poderosa que a de décimo, não só em pontos de ataque, mas também como o efeito do monstro. O Blue Eyes Ultimate Dragon pode ter 4500 pontos de ataque, mas se vocês não sabem, o Man Eater Bug, que é um monstro de apenas 450 pontos de ataque, aliás, e 500 de defesa, ele é capaz de destruir o Ultimate Dragon por causa do seu efeito. Então vocês têm que ter a noção de que os meus top 10 de cartas mais poderosas têm a ver com isso. Por mais forte que o monstro seja, se o monstro a seguir tiver um efeito capaz de destruir o monstro anterior, ele torna-se mais poderoso que a própria carta mais poderosa. Por isso, em sexto lugar, obviamente, que irá estar o Chaos Emperor Dragon Envoy of the End. I'll remove my Blue Eyes and my Pitch Dark Dragon from the game, which allows me to summon this, my Chaos Emperor Dragon! Em primeiro lugar, esta carta, sim, é proibida e também já teve no top 3 do último top 10 de cartas mais poderosas. Mas resumidamente, para ser invocada o Chaos Emperor Dragon Envoy of the End, nós precisamos de remover do nosso cemitério um monstro do atributo das trevas e da luz. Depois disso, se sacrificarmos 1000 pontos de vida, o Chaos Emperor Dragon destrói todas as cartas que tínhamos em campo, seja nossas, seja do nosso adversário, e ele perde 300 pontos de vida por cada carta destruída. E é por este motivo que o Chaos Emperor Dragon eu decidi metê-lo acima do Ultimate Dragon, porque o efeito que eu vos disse agora dele é capaz de destruir o Ultimate Dragon, apesar de ser um monstro com menos pontos de ataque que o anterior. E então, pessoal, chegamos ao top 5 das top 10 cartas mais poderosas do Seto Kaiba. Qual será o vosso top 10 das cartas mais poderosas do Seto Kaiba? Lembrando
comentem aqui cartas mais poderosas que vocês acham que existem dentro de Yu-Gi-Oh! Porque em breve eu irei gravar a segunda parte do top 10 de cartas mais poderosas de Yu-Gi-Oh! Então comentem a vossa opinião de cartas mais poderosas para uma possível lista para a parte 2. E em quarto lugar, Blue Eyes Alternative Dragon. You know, why should I stop at 2 Blue Eyes when I can Dimension Summon a third one? Blue Eyes Alternative White Dragon! O Alternative Dragon é uma versão do Blue Eyes White Dragon que pode ser invocada especialmente sem nenhum tipo de sacrifício, apenas revelando um Blue Eyes White Dragon da nossa mão. E ao fazer isso, nós podemos o invocar para dentro de campo. Porém, nós só podemos ativar esse efeito uma vez por turno, porque se fosse assim, podíamos invocar logo 3 Alternative Dragon ao mesmo tempo. E quando esta carta está no nosso campo ou cemitério, o nome dele torna-se Blue Eyes White Dragon. E também, uma vez por turno, nós podemos escolher um monstro do nosso adversário para ser destruído. Porém, graças a esse efeito, o Alternative Dragon não pode atacar nesse turno. Eu reparei que eu tinha me enganado, mas vamos entrar no top 3 agora. Qual será, na vossa opinião, o top 3? Ou aliás, qual será a carta mais poderosa dentro do deck do Seto Kaiba? Em terceiro lugar está o Blue Eyes Shining Dragon. Monster reborn, so come forth, mighty Blue Eyes Shining Dragon! Para podermos invocar o Blue Eyes Shining Dragon, nós precisamos sacrificar do nosso campo um Blue Eyes Ultimate Dragon. E ele ainda ganha 300 pontos de ataque e defesa adicionais por cada dragão que tenhamos no nosso cemitério. E quando o nosso adversário ativa alguma magia ou armadilha com o efeito rápido do Shining Dragon, nós podemos negar o efeito dessa carta mágica ou armadilha. E agora, em segundo lugar, está o Blue Eyes Chaos Max Dragon. O Chaos Max Dragon é um monstro de ritual em que para o invocar é preciso a carta mágica de ritual Chaos Form. E esta carta é imune a efeitos de magias, armadilhas e efeitos de monstros. Ou seja, é indiferente se a tua carta pode destruir um monstro, como por exemplo o Man-Eater Bug, se o Chaos Max Dragon é imune a efeitos de monstros. E ainda tem um efeito adicional que quando ataca um monstro em posição de defesa, a diferença entre os pontos de ataque do Chaos Max Dragon e a defesa desse monstro é retirado dos pontos de vida do nosso adversário. E agora, duelistas, preparem-se, rufem os tambores, porque a carta mais poderosa dentro do deck do Seto Kaiba é Obelisk da Tormentor. It's time for my final test. Now I'll see what an Egyptian god card can do. Obelisk the Tormentor. I summon you by sacrificing 3 of my monsters. E para finalizar esta lista em grande, obviamente que o deus egípcio característico do Seto Kaiba iria estar nesta lista. E para o invocar, nós precisamos sacrificar 3 monstros do nosso campo e a invocação dele não pode ser negada por magias, armadilhas ou efeitos de monstro. Porém, se invocarmos o Obelisk por invocação especial, ao final desse turno ele volta para o nosso cemitério. E obviamente o efeito mais poderoso dele é, caso não sacrifiquemos 2 monstros do nosso campo, ele pode destruir todos os monstros do nosso adversário. Porém, ao fazer isso, ele não pode atacar nesse turno. Então, duelistas,
Gostaram deste top 10 de cartas mais poderosas do deck do Seto Kaiba? Será que vocês querem mais vídeos de top 10 aqui no canal? Não se esqueçam, se querem mais vídeos de top 10 o mais rápido possível, é só deixarem o vosso like, subscreverem-se no canal para mais vídeos de cultura pop, seja de Yu-Gi-Oh!, animes em geral, seja Naruto, Dragon Ball, seja da Marvel, da DC, de jogos, etc. E ativem o sininho para receberem sempre a notificação de quando sair vídeo novo, porque isso é bastante importante para vocês terem noção de quando eu publico os vídeos. Tem aqui 2 vídeos que podem ver a seguir. Então é isso tudo, duelistas. Abraços e até para a semana.